Boa tarde, bem-vindo à Sociedade Civil. A população mundial continua a crescer, toneladas de alimentos continuam também a ser desperdiçados e, por isso, a sustentabilidade alimentar é uma prática cada vez mais necessária. Como produzir de uma forma sustentável, como fazer menos desperdício e também como escolher melhor os produtos, vamos falar disto tudo hoje no Sociedade Civil. No Sociedade Civil de hoje vamos perceber o que é afinal uma alimentação sustentável. O presidente da Confederação Nacional dos Jovens Agricultores e Desenvolvimento Rural explica como os portugueses podem identificar os produtos mais sustentáveis no momento de compra. Por fim, fomos falar com o Oceanário de Lisboa sobre a pesca excessiva. Muitas espécies marinhas estão em perigo porque são pescadas em grandes quantidades ou com artes de pesca que destroem os seus habitats. Vamos então saber o que é a alimentação sustentável e perceber também como é que se pode caminhar no sentido de ter uma alimentação cada vez mais sustentável. Muito obrigada aos meus 4 convidados desta tarde. Bem-vinda Maria João Gregório, é nutricionista e é professora de Política Nutricional da Faculdade de Ciências da Nutrição e Alimentação na Universidade do Porto. Vamos começar por explicar o que é a alimentação sustentável? Sim, eu diria que habitualmente nós associamos uma alimentação sustentável a uma alimentação que é protetora do ambiente, mas de facto uma alimentação sustentável é muito mais do que isso. É de facto garantir que minimizamos o impacto ambiental do consumo alimentar, mas também garantindo o futuro da alimentação, portanto das futuras gerações, garantindo que vai existir acesso a alimentos suficientes. Mas também uma alimentação sustentável é aquela que respeita a questão cultural e social da sociedade, não é? Portanto, abrange uma série de... cada população. Sim, de cada população. André da Silva, bem-vindo, é microbiólogo e está aqui também a representar Quercus. Quando falamos de alimentação sustentável, falamos apenas de garantir, como dizia aqui a Maria João, que haja alimento para gerações futuras e que haja pouco impacto no ambiente. Estamos a falar de outras coisas também, como por exemplo questões como a segurança alimentar, questões como perspectivar ainda o crescimento da população que vem aí. Esta questão envolve muitas coisas ao mesmo tempo, não envolve? Sim, isso tocou aí num ponto interessante também da segurança alimentar, porque na verdade com as alterações climatéricas que nós, e que já é um assunto que está presente no nosso dia-a-dia, nos meios de comunicação, já ninguém refuta, não é? As previsões são que as secas e outros extremos do clima possam afetar a disponibilidade alimentar sem dúvida nenhuma. Portanto, há esse receio? Sim, também. E não é só, e há estudos que indicam que não é só no espaço de daqui a 30 ou 40 anos, pode ser já a partir de 2020 que se possa, principalmente na Ásia, ter um grande impacto, a seca, e ainda por cima eles são os principais exportadores de cereais e o local no mundo onde a população está a crescer mais, principalmente. E portanto essa é uma das preocupações a ter em conta também, mas a segurança alimentar passa por outras coisas, não é? Passa, por exemplo, pelos produtos transformados. Nós tivemos casos que já não são assim tão recentes como isso, mas o caso das vacas loucas é um caso que toda a gente conhece. Até que ponto hoje isso é uma preocupação e até que ponto hoje essas situações são controladas? Aprendemos alguma coisa com os exemplos que já tivemos até agora? Aprendemos, mas muitas vezes colocamos a tecnologia sem conseguir prever muito bem o que é que vai acontecer. Qual vai ser o impacto dela, exatamente, não é? Os europeus ainda são um bocadinho mais conservadores. Eu falei das vacas loucas, mas podíamos falar dos transgénicos também, que é outra questão. Sim, e pesticidas e etc. Portanto, a agricultura nós ainda continuamos a utilizar tecnologia que está provada que não nos beneficia, como pesticidas, exagero em azoto, a utilização de azoto,
E isso tudo, claro que não se fala muito da contaminação de pesticidas pelos nossos corpos, por exemplo, não é? E a agricultura biológica, neste caso, que é uma das formas de alimentação sustentável, é uma maneira de poder contribuir também para a segurança alimentar em termos de tóxicos, de perigo, risco microbiológico. Eliminando etc. riscos. Sim, sem dúvida. Ou diminuindo os riscos. Isabel Santana, bem-vinda, é a técnica da Confagri, a Confederação Nacional das Cooperativas Agrícolas e do Crédito Agrícola de Portugal. Esta questão da alimentação sustentável é uma questão que deve preocupar, sobretudo, os produtores, as empresas agroalimentares, ou que deve começar em cada um de nós também. Boa tarde. Em primeiro lugar, queria felicitar a Dieta Mediterrânica pela classificação que obteve recentemente pela Unesco. Já aqui o fizemos mais do que uma vez no património Sociedade imaterial, mas estando a falar num programa de alimentação sustentável, acho que é importante referi-lo, porque isto é um prémio para Portugal e para a gastronomia portuguesa. Bom, em relação à questão que me colocou, que tem a ver essencialmente com a origem dos alimentos, cabe a nós, no dia-a-dia, quando vamos comprar um produto, terem atenção à sua origem. É sempre importante preferirmos produtos nacionais, produtos da época. Porque os alimentos nacionais são mais sustentáveis que os outros? Sim, são aqueles produtos que são produtos da época, são produtos muito mais saborosos, são produtos isentos de produtos fitofarmacêuticos. Nós, em Portugal, temos casos muito interessantes dentro do setor cooperativo, em que as cooperativas agrícolas criam a própria loja do agricultor, o cantinho do agricultor, onde diariamente o agricultor leva à cooperativa os seus produtos, as suas hortícolas, os seus legumes e, sem dúvida, são produtos muito mais saudáveis, são produtos da época e, por consequência, produtos muito mais baratos, saudáveis. E, por exemplo, temos casos também nas cooperativas agrícolas. Nós não temos só alimentos produzidos pelo pequeno agricultor e produtos frescos, etc. Ou seja, nós temos muita produção alimentar em grande escala também, não é? Sim, eu quando falo na loja do agricultor nas cooperativas não me estou só a referir aos pequenos agricultores, também me estou a referir aos grandes agricultores que expõem, que comercializam os seus produtos através das cooperativas. E temos casos de grande dimensão no nosso país. O caso das cooperativas que comercializam a pera rocha, comercializam o leite, que é um setor, uma fileira de extrema importância no nosso país. Temos o caso do kiwi, cooperativas que comercializam em grande escala produtos dos seus associados, de produtos nacionais. E, portanto, ao consumirmos produtos nacionais, em seu entender, estamos a contribuir para uma alimentação sustentável? Sim, estamos a contribuir, sem dúvida, para uma alimentação mais sustentável, uma vez que damos preferência aos produtos da época, aos produtos sazonais, e sem dúvida é um dos princípios da alimentação sustentável, os produtos sazonais, não é? Margarida Silva, bem-vinda à Sociedade Civil, é professora da Escola Superior de Biotecnologia da Universidade Católica. Até que ponto a alimentação sustentável é uma preocupação dos Estados e tem tido políticas que a afirmem e que nos façam seguir nesse sentido, termos uma alimentação mais sustentável? Muito boa tarde, obrigada pela oportunidade de estar aqui, é sempre um prazer. As políticas de sustentabilidade alimentar têm sido decididas, quando são sequer uma prioridade, têm sido discutidas e votadas em Bruxelas, não é propriamente, enfim, temos uma política agrícola comum e, portanto, Portugal não tem autonomia para decidir nessa área, embora possa, obviamente, tomar muitas iniciativas e depois aplicar os grandes princípios de uma forma dirigida numa direção ou noutra. Mas não me parece que tenha sido essa a preocupação nas últimas décadas em Portugal. Em Portugal só? Há outros países que têm feito outros caminhos? Há países que têm apostado em caminhos completamente diferentes. A Áustria, por exemplo, tem como objetivo atingir uma percentagem de agricultura dedicada à produção biológica que Portugal não aspira sequer este século, não é? Portanto, nós estamos muito atrás e em alguns
em alguns aspectos estamos muito ao lado daquilo que nós achamos que seria mais sustentável. Portanto, a agricultura biológica é, obviamente, a base da sustentabilidade em termos de produção alimentar. Não é sustentável nós Há quem considere também que a agricultura biológica nunca terá capacidade em quantidade para... Isso é uma excelente questão. Será que nós conseguimos alimentar o mundo com produção biológica? E a resposta é sim. E quem diz o contrário não está ao corrente dos estudos mais recentes que têm sido publicados por uma razão muito simples. Que estudos são esses, agora para as pessoas saberem? Exatamente. São estudos que demonstram que em agricultura biológica, tipicamente, se produzem policulturas, ou seja, várias espécies no mesmo espaço, enquanto que na agricultura convencional e intensiva o que é típico é a monocultura. E nas comparações onde de facto se chega à conclusão que a agricultura biológica produz menos, normalmente entre 80% e 90% só daquilo que é produzido no convencional, nós estamos a fazer comparações só espécie a espécie. Mas se nós compararmos hectare a hectare, como em agricultura biológica se produzem várias coisas ao mesmo tempo, porque se ocupam diferentes nichos que estão disponíveis no mesmo espaço, no total produzem-se mais calorias em agricultura biológica. Além disso, vários levantamentos têm sido feitos, verificaram o seguinte: quando nós convertemos a agricultura convencional, não dos países mais desenvolvidos, mas dos países em vias de desenvolvimento, portanto, países com agriculturas mais deficientes, menos eficientes, aquilo que se verifica é que o aumento chega a atingir os 100% de produtividade acrescida. Portanto, e se no total do planeta, considerando que a maior parte da agricultura no mundo é feita por pequenos agricultores em países com muitas fragilidades, nós conseguimos, isto está quantificado, nós conseguimos aumentar em 75% a produtividade mundial com uma conversão geral para a agricultura biológica. E esses resultados estão aonde? De que estudo? A que estudos é que pertencem? Para São nós estudos publicados em revistas científicas, portanto têm toda a credibilidade que a ciência consegue atribuir à verdade neste momento. Portanto, não quer dizer que a agricultura biológica não possa melhorar, pode, e não quer dizer que a agricultura convencional não tenha aspectos que nem sequer estamos aqui a considerar, que são basicamente dois aspectos muito importantes que no futuro vão tornar a agricultura convencional menos produtiva. Um é o facto de que o solo está a sofrer uma enorme erosão nas produções convencionais. Enquanto na agricultura biológica é obrigatório pelo menos manter a fertilidade do solo e tipicamente os estudos apontam para um aumento de quase 1 tonelada por hectare por ano de carbono captado da atmosfera para o solo, portanto um aumento da fertilidade e até um contributo para minorar as alterações climáticas. Na agricultura convencional intensiva nós assistimos a uma erosão que atinge as 25 vezes acima daquilo que é a taxa normal de reposição do solo. Portanto, nós estamos a perder solo, portanto estamos a produzir com cada vez menos fertilidade, estamos a poucos centímetros da fome, basicamente, e além disso, na agricultura convencional intensiva, nós estamos dependentes de numerosos inputs que existem cada vez menos, como combustíveis fósseis, como água, como, sobretudo, fertilizantes sintéticos. Os fertilizantes sintéticos são das coisas mais insustentáveis que nós temos na agricultura. E, portanto, se nós, por absoluta necessidade de sobrevivência, tivermos de prescindir dos fertilizantes sintéticos, a agricultura convencional não consegue produzir. Porque se não tiver técnicas orgânicas de regeneração de fertilidade, não há produção. E a agricultura biológica tem isso já resolvido, tem isso já estabelecido, e até existem os normativos todos que definem quais devem ser as práticas para garantir esses padrões. Portanto, se nós na agricultura convencional pusermos de lado aquilo que não é de todo sustentável, então a agricultura biológica fica amplamente vencedora em qualquer tipologia de comparação. Já vamos regressar. O planeta produz a quantidade de alimentos suficiente para a população mundial, mas uma quarta parte desses alimentos acaba por se estragar sem ser consumido. Quais são as consequências do desperdício alimentar? Vamos ver. Todos os anos são desperdiçados a nível mundial cerca de 1,3 mil milhões de toneladas de alimentos. E só em Portugal este desperdício ascende a 1 milhão de toneladas de alimentos. Por outro lado, há mais de 800 milhões de pessoas em todo o mundo cronicamente subnutridas, ou seja, 1 em cada 8 pessoas passa fome, em especial na Ásia, África e América do Sul.
Atualmente, o planeta produz alimentos em quantidade suficiente para alimentar a população mundial, mas um quarto daquilo que produzimos estraga-se. De acordo com a Organização para a Agricultura e a Alimentação da Organização das Nações Unidas, este desperdício alimentar provoca perdas económicas avultadas e tem graves impactos nos recursos naturais do planeta. A biodiversidade e os ecossistemas, dos quais a humanidade necessita para se alimentar no futuro, estão assim a ser ameaçados. Este é mesmo um dos maiores desafios globais dos próximos anos. Neste sentido, o aumento previsto da população mundial, aliado ao constante desperdício, a sustentabilidade alimentar está em risco. É necessário intervir com ações integradas e complementares na agricultura e no sistema alimentar, na gestão dos recursos naturais, na saúde pública e educação e ainda em políticas direcionadas para assegurar a sustentabilidade da cadeia alimentar. Vejam, como é que uma alimentação sustentável pode ser uma alimentação saudável? Ou as duas coisas estão ligadas? Felizmente que os objetivos nutricionais convergem também com os objetivos em termos de proteção para o ambiente, portanto é uma boa notícia, porque de facto nós sabemos que um dos principais erros alimentares na população portuguesa é o consumo excessivo de carne e pescado também. Consumimos mais do que aquilo que necessitamos. E, portanto, em quantidades maiores do que o que precisamos, em que precisamos cerca do dobro comparativamente àquilo que realmente precisamos. Quer de carne, quer de peixe? Mais carne. Mais carne. Por pessoa é? Sim, por pessoa. Se bem que comparativamente com outros países da Europa, nós também apresentamos consumos de pescado dos mais elevados. O que quer dizer que por esse lado, por essa vertente, nós podemos contribuir para a sustentabilidade também. Podemos, reduzindo as quantidades de carne e de peixe. Sim, porque de facto nós sabemos que os produtos de origem animal são aqueles que têm um impacto ambiental maior. E, portanto, ao reduzirmos esta quantidade, teríamos benefícios quer para a saúde, quer também para o ambiente. E relativamente à proteína, que é aquilo que de facto a carne e o pescado nos fornecem, nós conseguimos também ter alternativas. Por exemplo, as leguminosas são também importantes e devem ser considerados na nossa alimentação. Temos perdido alguma tradição de consumo das leguminosas, como o feijão, como o grão, e de facto são alimentos que são tão típicos da nossa tradição em termos de culinária portuguesa e, portanto, por que não recuperar o lugar deles à mesa. E é apenas essa questão que se liga com a saúde em termos de alimentação sustentável? Não. A da carne e do peixe, a quantidade que consumimos? Podemos também pensar na questão do consumo de hortofrutícolas. Sabemos que em termos de saúde o consumo destes produtos é bastante benéfico e em termos de impacto ambiental também teremos vantagens. Sabemos que quando escolhemos estes produtos devemos escolher aqueles que são locais, de produção local, portanto estão mais próximos do local onde vão ser consumidos. Isto terá impacto ambiental, não é? O impacto ambiental é menor e também teremos vantagens a nível nutricional. A questão da sazonalidade, optarmos por escolher aqueles que são da época, também como dizia a Isabel, sim, não é? vantagens a nível nutricional. Isabel, olha para esta questão da mesma maneira que a Maria João, nomeadamente em relação ao consumo da carne? Sim, sim, mas na minha opinião a agricultura, a alimentação sustentável é sinónimo de uma alimentação saudável e quando falamos deste tipo de alimentação eu penso logo na fruta, penso logo nos hortícolas, penso nesses produtos e, por exemplo, eu estava-me a lembrar aqui quando a intervenção da doutora Maria João, que a questão que se está a passar, por exemplo, neste momento temos cooperativas que estão a criar fileiras das plantas aromáticas, o que é muito importante para a nossa alimentação, porque acaba por vir mais tarde, mais cedo, aos hábitos dos portugueses, porque acaba por ser um substituto do sal e acabam por reduzir o sal. Mas e em relação ao consumo de carne, nomeadamente? Em relação ao consumo de carne, eu acho que é importante o consumo de carne. No entanto,
com moderação. Uma dieta saudável, uma alimentação saudável e sustentável parte de uma alimentação rica em peixe, rica com alguma carne, hortícolas e frutícolas. Mas o impacto que se fala sempre sobre o ambiente, nomeadamente na produção... Eu penso que atualmente os agricultores... De que forma é que os agricultores têm trabalhado essa questão de forma a tornar também essa produção mais sustentável? Neste momento, essa situação no nosso país, principalmente no nosso país, penso que já não é uma questão preocupante, mas as cooperativas agrícolas têm apoiado muito o agricultor a esse nível. Como? Todas as cooperativas neste momento têm técnicos qualificados, tanto para a parte animal como para a parte vegetal, e que acabam por dar um apoio, um aconselhamento direto na exploração do agricultor, desde a forma o tipo de criar de os rações. animais mudou? Sim, tem vindo a mudar. O agricultor está sensibilizado para o tipo de alimentação que deve ser dada. Uma alimentação mais à base de milhos, de silagem, produtos naturais, produtos da terra, vegetais, evitando as rações concentradas. André, ia acrescentar alguma coisa sobre isto? Sim, relativamente à questão da carne, realmente está bem demonstrado que depende também do tipo de carne que nós consumimos, principalmente a carne bovina e produtos bovinos, produtos animais bovinos, têm altas emissões de dióxido de carbono comparado com tem se que na consumisse sua produção, é isso? associado, sim. Desde o transporte, desde o próprio a alimentação e as necessidades do animal. Portanto, se bastava um shift entre a quantidade de bife que nós comemos para comer, por exemplo, galinha, ou então diminuir. Há um estudo que demonstra que se os americanos, por exemplo, dividissem as proteínas da carne com o feijão, se fizessem 50-50, diminuía-se, por exemplo, 70% dos gases de efeito de estufa. Portanto, é um impacto muito grande, às vezes, com pequenas coisas. Mudando só... Também aí o consumidor tem uma palavra a dizer, porque pode escolher uma carne em vez da outra, não é? Sem dúvida. Pode consumir mais uma do que outra. Mas o bife está associado, não sei, é um produto de luxo, não é? Também é um bocadinho. Principalmente os chineses agora estão a começar a utilizá-lo. É um produto sempre associado quando há uma sociedade com mais poder económico. Mas às vezes bastam coisas mais simples, como comer mais frango, em vez de comer tanto bife, e já tem um impacto interessante, pelo menos a nível de gases de efeito de estufa. Em termos nutricionais faz alguma diferença, Maria João? Faz toda a diferença, mas em termos nutricionais também teremos vantagens em optar pelo frango, em alternativa à carne de vaca. Completamente ou aumentando o consumo de galinha e diminuindo o consumo de... O consumo de carnes vermelhas, bovino, como é o caso vaca. do bovino, não é? Tem uma maior quantidade de gordura saturada e aqui associado ao aumento do colesterol sanguíneo e, portanto, ao o risco frango de pode nos dar as mesmas coisas que nos dá a vaca em termos de proteínas? Sim, podemos perfeitamente fazer a troca. Portanto, podemos passar sem a vaquinha. É isso. No prato, estou a dizer no prato. Sim, poderíamos, porque não? Gostava de ouvir sobre isto também, Margarida. Nomeadamente sobre se tem havido alguma evolução, em seu entender, na forma como consumimos a carne e como a produzimos. Eu acho que, infelizmente, a agricultura pegou numa solução integrada e perfeita, que era termos a produção animal e a produção vegetal nos mesmos espaços, porque os estromos animais fertilizam as produções vegetais e os restos das produções vegetais servem para alimentar os animais, e desacoplou-a em dois problemas. Por um lado, deixámos de ter os fertilizantes naturais à mão. Exatamente, e acumulámos-los em lagoas ou despejamos para os rios, contaminamos as águas subterrâneas, etc. E por outro lado, depois temos a produção de hortofrutícolas que precisa de fertilizantes e tem de ir buscar ao saco, não é? E isso basicamente foi fomentar para aumentar as explorações de animais? Aconteceu curiosamente por causa dos subsídios agrícolas. Por causa da política de subsídios, passou a ser mais barato comprar as rações para os animais do que produzi-la eu própria para dar aos meus animais.
É assim, Isabel? Já vai dizer o resto. Sim, eu não estou bem de acordo aqui Então. com a doutora Margarida, porque, por exemplo, estava a ouvir a intervenção dela e estava a pensar aqui no Entre Douro e Minho. No Entre Douro e Minho, os agricultores continuam a... Produtores de leite, por exemplo, como estou a lembrar, continuam a ter a sua produção vegetal e continuam a ter os seus animais. Utilizam dentro de determinadas regras os chorumes, os seus animais, para fertilizar os seus solos. Mas sim, isso é o tradicional. Sim, mas isso é o que se está a perder. A tendência isso está a desaparecer. Nós temos cada vez mais grandes produções animais em regime de confinamento, com, obviamente, uma alimentação concentrada à base de cereais, que é, no caso dos ruminantes como as vacas, é completamente antinatura, e depois surgem as estirpes resistentes e os problemas todos que nós temos tido, todos os escândalos sucessivos, e, por outro lado, temos a produção vegetal que está cada vez, cá em Portugal e no resto do mundo, são tendências ao longo das décadas, cada vez mais dependente de fertilizantes produzidos artificialmente, não é? Do tal azoto que o André falava há bocado. Portanto, se nós conseguíssemos, tal como os subsídios e sucessivas políticas mal dirigidas criaram estes dois problemas, nós também agora podemos, a nível político, decidir, está na altura de mudar, vamos resolver, vamos voltar a fazer as peças encaixarem. E isso, apesar do muito falado greening do novo plano agrícola, isso não se prevê, isso não está a acontecer, continua a haver uma aposta na produção pela produção. Quando nós, neste momento, no planeta, nós produzimos mais do que aquilo que consumimos. Portanto, o nosso problema neste momento não é a produção. Nós temos neste momento mais obesos do que famintos no planeta. Portanto, mais uma vez, o nosso problema não é a produção. Ou seja, nós temos aqui um problema de visão para a agricultura. Nós ainda temos uma visão dos tempos do pós-guerra em que havia deficiências calóricas. Não temos isso neste momento e as políticas não foram ajustadas. Portanto, nós precisamos de pensar na agricultura de uma forma holística. Precisamos de perceber que a agricultura não é para produzir. A agricultura é para proteger o ambiente, é para maximizar a biodiversidade, é para funcionar como sumidor de carbono. Quando nasceu para alimentar as pessoas. Mas agora a agricultura é chamada a fazer outras coisas. A agricultura, por exemplo, é chamada a absorver todos os desempregados da sociedade industrial que nós já não temos e nunca mais vamos ter, não é? Precisamos de garantir alguma perspectiva às pessoas que querem trabalhar e não conseguem. A agricultura consegue absorver centenas de milhares de desempregados em Portugal. Não temos a estrutura montada para que isso aconteça, mas nós não precisávamos ter um único desempregado. Todas as pessoas que querem trabalhar deviam poder trabalhar e a agricultura pode garantir isso. No entanto, as coisas estão de tal forma enviesadas que neste momento isso não acontece e, portanto, temos o descalabro social que é o flagelo do desemprego a subir. A agricultura também é chamada a dar... A agricultura é chamada também a garantir comunidades saudáveis. Porque isto é um círculo vicioso muito interessante. Nós achamos que, toda a gente acha que nós temos de ser saudáveis, não andamos aqui a trabalhar para ficar doentes, não é? Portanto, a alimentação, toda a gente reconhece, também tem de ser saudável. Só que não é possível ter uma alimentação saudável com uma agricultura que não é saudável. E não é possível ter uma agricultura decente que maltrata o ambiente. E, portanto, tudo somado, se nós quisermos ter uma solução que proteja todas estas fases do circuito de que nós dependemos, então nós temos de ver a agricultura de outra maneira. Nós não podemos pensar que vamos subsidiar produção para depois essa produção ser destruída só porque não queremos mexer nos preços no mercado. Se esse é o caminho e se essa é a solução, em se eu entender porque é que até agora ela não foi seguida? Quero mesmo saber a minha opinião. Claro, senão não perguntava. Eu acho que não foi seguida por uma razão muito simples. É porque alguém ia perder com isso. Quem está neste momento a ganhar com o status quo, e podia chamar nomes, mas não vou fazer isso, mas há obviamente estruturas, mecanismos, entidades, pessoas que ganham com a situação atual, em prejuízo do ambiente, em prejuízo das comunidades locais, em prejuízo da gastronomia, em prejuízo da autossuficiência, em prejuízo da soberania alimentar, em prejuízo disso tudo, mas há quem esteja a ganhar. E, portanto, mexer nisso era alterar quem está na mão de cima
e quem lá está não tem vontade de sair. E, portanto, esses interesses instituídos, profundamente enraizados... Dos grandes produtores de alimentares? Nós temos um sistema, neste momento, globalizado, que depende de meia dúzia de plantas. Estamos a falar de 3, 4 grandes commodities a nível mundial. É o trigo, o milho, o arroz e a soja. Essas são as grandes produções, são essas que fazem mover navios, são essas que são cotadas na bolsa e que são especuladas para biocombustíveis, etc. Isso é que realmente condiciona tudo o resto. O grosso, mais de 90%, não é bem 90%, mas a maioria das nossas calorias vem dessas 4 espécies de plantas. E para nós termos uma agricultura diferente, nós tínhamos de reequilibrar o nosso prato. Nós não podíamos estar tão dependentes de uma forma tão afunilada de tão poucas plantas. Isso significa repensar profundamente todo o nosso sistema produtivo e de distribuição. Portugal pode fazer isso sozinho? Não. Não, era impensável. Portanto, isso tem que ser uma coisa feita... Tinha de ser a nível de blocos económicos, mas neste momento o que nós temos é uma Europa que está a negociar com os Estados Unidos um acordo de comércio livre que vai aumentar ainda mais a nossa dependência desse sistema globalizado e já tão cristalizado. André, gostava de ouvir sobre isto também. Que riscos é que o sistema, ou os sistemas alimentares que temos neste momento trazem? Ou têm? Acho que é isso, que cria-se um sistema do qual acho que não é só, claro que a ação política é bastante importante, mas acho que uma das soluções que eu vejo é a informação do público. Porque tenho ouvido, já não lembro quem estou a parafrasear, mas se nós estivéssemos à frente de um matadouro com as janelas todas envidraçadas, não íamos conseguir comer. Portanto, nós estamos muito afastados da produção alimentar. Nós não sabemos o que é que comemos, não sabemos de onde é que vem. Há crianças que não sabem, se calhar, não sabem de onde é que vem uma laranja, nunca viram, se calhar, uma laranjeira. E, portanto, um dos caminhos é um público cada vez mais ativo, mais seletivo. E isso acontece também... Mas o público é que é o risco dos sistemas? Não, o público eu acho que é a solução. A minha questão era os sistemas que nós temos hoje, alimentares. Sim. Que riscos é que eles encerram, em seu entender? Além dos problemas é que eles nos trazem? Erosão do solo, poluição, perda de biodiversidade e depois todos os efeitos que isso acarreta, não é? Falta de alterações climatéricas, portanto há uma série de... Todo este sistema está a causar esses problemas que só têm solução com pessoas com vontade e subsídios para a agricultura biológica e biodinâmica, etc. Outras soluções muito mais sustentáveis. Isabel, que esforço é que tem sido feito por parte dos produtores no sentido de ter práticas mais amigas do ambiente na forma como produz? Isso é uma preocupação, de uma forma geral? Sim, é uma grande preocupação. É a principal preocupação dos agricultores. E a Confagri, a nível nacional, em parceria com todas as suas associadas, tem promovido várias ações, vários cursos esses de sensibilização para a aplicação de produtos fitofarmacêuticos, dando um acompanhamento aos agricultores e uma formação. Por exemplo, estou-me a lembrar, as cooperativas agrícolas neste momento fazem a recolha de todas as embalagens vazias do resultante do processo produtivo da aplicação de produtos fitofarmacêuticos. As cooperativas agrícolas têm-se preocupado muito em relação à questão da produção integrada e mesmo da agricultura biológica. Está-se a fazer um esforço muito grande também a nível de formação e tem-se criado vários gabinetes, várias secções dentro das cooperativas agrícolas com técnicos acreditados e certificados que dão apoio ao agricultor em todas as fases do ciclo das culturas, havendo um acompanhamento e uma sensibilização dos agricultores. Até que ponto é que a tecnologia, Isabel, pode dar aqui uma ajuda? A tecnologia pode dar uma ajuda porque a informação pode ser dada ao agricultor de uma forma mais rápida.
por exemplo, a questão... Tecnologia na própria agricultura, na forma de produção, Sim, na produção em a si. tecnologia também pode ter algum interesse, mas eu não estava a pensar mais nesse campo. Neste momento é importante a questão da sensibilização, do acompanhamento do agricultor, desde a escolha ou não de um produto pode haver fitofarmacêutico. novas formas de produção, não é? Há novas formas de produção. Quando há tecnologia, há novas formas de produção também. Nós estamos a modernizar a nossa agricultura a esse nível? Nós estamos a modernizar dentro das possibilidades que existem a nossa agricultura. Já vamos regressar. Queria acrescentar alguma coisa, André? Sim, a agricultura biológica não é contra a tecnologia, acho que toda a gente deve saber isso também, não é? Acho que sim. E nós utilizamos realmente métodos de poupança de água ou de melhor gestão da água, de acompanhamento das produções. Eu quando falava da tecnologia de uma forma geral, não me estava a referir nem à agricultura tradicional, nem à agricultura biológica. Estava a referir-me à tecnologia de uma forma geral, que contributo que ela pode dar para novas formas de produção que sejam mais sustentáveis e que tenham menos impacto sobre o ambiente. Mas acho que as pessoas às vezes confundem o público que acha que a agricultura biológica é uma coisa muito ainda antiga e... É produzir com a idade da pedra, basicamente. Exatamente, não, a idade da pedra não, porque a idade da pedra tem que ser mais... Ainda não havia agricultura. Tem que ser mais na altura em que o homem se tornou sedentário. Exato. E então isso, a agricultura biológica também pega na tecnologia e na ciência para poder ser mais eficaz, sem dúvida. Já vamos regressar. Os portugueses podem identificar os produtos mais sustentáveis quando vão às compras, por exemplo. O Presidente da Confederação Nacional dos Jovens Agricultores e Desenvolvimento Rural vai explicar-nos como é que isso se faz. Numa ida às compras, o consumidor pode ter algumas dificuldades em escolher alimentos mais sustentáveis. O presidente da Confederação Nacional dos Jovens Agricultores e Desenvolvimento Rural destaca 3 princípios base para um produto ser sustentável: o económico, o dos critérios sociais e o dos critérios ambientais. É verdade que existem produtos que a União Europeia hoje em dia certifica, nomeadamente a agricultura biológica, a proteção integrada ou produção integrada, que são produtos que se regem por modos de produção mais sustentáveis. Mas não há um selo em que uma pessoa vá a um determinado local, um supermercado, e olha, este produto é sustentável, portanto, e o outro não é. Há, de qualquer forma, um conjunto de princípios que os consumidores podem ter na escolha de determinados produtos que, em princípio, podem indicar que serão mais sustentáveis do que outros. Por exemplo, um produto biológico, com certeza, produzido em Portugal, e um produto biológico produzido também em França, seguindo os mesmos critérios de modo de produção, são tão sustentáveis um quanto o outro. Mas o facto de um ter que deslocar, temos os custos de deslocamento e os custos de conservação que um tem, por exemplo, o francês em relação ao português, logo à partida será um produto menos sustentável do que aquilo produzido em Portugal. Por exemplo, olhar para a origem dos produtos quando vão consumi-los, quando vão escolher. Logicamente que produtos produzidos no mercado de proximidade ou zonas mais próximas das suas zonas de residência serão mais sustentáveis do que aqueles que têm custo de transporte, custo de conservação. Neste mesmo princípio, por exemplo, será muito mais vantajoso escolher produtos produzidos sazonalmente. Aliás, a escolha de produtos sazonais, portanto, do que produtos que estejam conservados ou em câmaras frigoríficas. Faz muito mais sentido, digamos, consumirmos produtos de época do que produtos fora da época. Para já, para além dos critérios que já defini em termos de conservação, também o próprio preço. O próprio preço que é aqui um fator fundamental muitas vezes na própria escolha. De qualquer forma, é preciso que os consumidores tenham uma ideia que a União Europeia é capaz de ser das regiões do globo onde é mais seguro e onde a produção é mais sustentável, portanto, a nível do globo. As alterações que ocorreram a nível da PAC têm caminhado ao longo destes últimos anos para uma agricultura verde. Quem recebe ajudas diretas, inclusive tem que seguir com uns critérios de aconselhamento agrícola, exatamente que vai nesses princípios da sustentabilidade, não só a nível da produção, mas também do bem-estar animal, da própria preservação do ambiente, o controle da gestão de água, o controle da aplicação dos resíduos, dos adubos. Por isso, é muito mais seguro hoje em dia consumir na União Europeia do que há 10 anos atrás. Agora, há aqui outra vertente que é importante também termos a ideia nos produtos sustentáveis, que é a questão da rentabilidade dos próprios produtos. Pode ser um produto muito vantajoso em termos económicos para o comerciante,
mas se não for uma garantia de emprego, não é uma garantia de emprego e de rendimento por parte de quem esteja a produzir, portanto, a médio e longo prazo deixará de ser um produto sustentável. Luís Saldanha enumera ainda o modo de produção como um fator importante para a escolha de uma alimentação sustentável. Por exemplo, a produção de carne em Portugal é em grande escala realizada em sistema extensivo, que tem um maior rendimento, mas também custos mais elevados, logo é menos sustentável. Como é que podemos ajudar as pessoas a fazerem escolhas mais sustentáveis no dia-a-dia? Quem me quer dar mais dicas sobre isso, para além daquelas que vimos aqui? Se me permite, eu gostava de deixar aqui uma sugestão, que é a criação do rótulo local. Ou seja, mesmo na agricultura biológica podemos estar a comprar produtos que vêm da Argentina ou da Nova Zelândia, e se nós queremos realmente procurar a sustentabilidade na alimentação, temos de pedir que a agricultura biológica também seja local. E para isso é preciso haver certificação, é preciso haver confiança no sistema. E, portanto, ou as estruturas agrícolas, que obviamente teriam interesse direto no assunto, ou as estruturas locais e regionais, ou mesmo o Governo Nacional, se prestasse atenção, devia criar um mecanismo para validação do que é local. Isso já foi proposto, foi trabalhado de alguma forma? Não passa de uma ideia? Isso já tem sido falado, não me parece que tenha sido ainda passado à prática em lado nenhum em Portugal. No entanto, porque uma coisa é nós irmos diretamente ao produtor, existem mercados onde nós ainda podemos comprar diretamente ao produtor, mas na verdade nós já não podemos ter a certeza que aquilo que o produtor está a vender é da sua própria produção ou se também já está a comercializar de outros, porque pode haver ali misturas. E, portanto, achamos que é local e na verdade já não é. Portanto, a localidade tem de ser absolutamente central na definição da sustentabilidade. Portanto, isso permite aos consumidores também guiarem-se de alguma forma, percebendo que aquele produto que está próximo delas tem menos impacto. Exatamente. Não é só porque poupa nos transportes e na conservação, portanto gasta menos energia, mas porque... Mas isso tem sido falado, tem sido discutido a nível europeu, dentro da União Europeia? A própria Comissão Europeia já disse que tinha de dar... Veio há pouco tempo nos jornais, reconheceu que isso não estava a ser devidamente trabalhado e que tinha de lhe dar mais atenção. Chamam o locavorismo, não é? Tal como há o cordivorismo, há o Mas até agora locavorismo. não se avançou? Não. Isabel? As cooperativas agrícolas têm trabalhado muito nesse sentido e por isso... E têm muitos produtos rotulados já com a origem dos... De origem protegida. Por isso não, só de origem protegida do local exato onde é que vem aqueles produtos, não é? Por isso devemos aconselhar os consumidores a produzir produtos cooperativos, produtos que as cooperativas vendem, porque sabemos que são produtos sazonais, são produtos saborosos, são produtos do agricultor daquela região. São os agricultores associados daquela cooperativa e normalmente são produtos isso pode muito dar mais outras baratos. garantias também até a nível de segurança alimentar, como falávamos há pouco, não é? Correto, até porque, como eu já referi, as cooperativas agrícolas têm-se preocupado em dar formação aos técnicos e os próprios técnicos, por sua vez, darem formação aos agricultores, tanto na área da produção como na área da aplicação de produtos fitofarmacêuticos. Esta identificação feita por parte das próprias cooperativas, dos próprios produtores, não é suficiente, Margarida? Não é suficiente. Porque nós temos de definir o que é o local. Obviamente, se eu quiser comprar carne barrosã, isso é um termo protegido, não é? Se eu quiser comprar vinho do Porto, é um termo protegido. Mas e se eu quiser comprar dentro de um raio de 100 km do sítio onde eu moro? Nada me diz, porque há muitas coisas que têm essa definição, não é? De origem protegida, mas as pencas e as cenouras e as cebolas não têm, não é? Não têm essa especificidade. Podem ter a localidade, mas isso não está evidente em nenhum rótulo, não existe rótulo para isso. E, portanto, se nós quisermos realmente reduzir a nossa pegada ecológica, nós estamos também a trabalhar para o nosso futuro de uma razão muito simples. É que qualquer embate mundial em que os caminhões deixem de trazer a comida, nós continuamos a ter a nossa produção local garantida porque investimos nela, porque garantimos um mercado para os produtores locais e, portanto, estamos a garantir que estamos a garantir que o nosso sistema alimentar é resiliente. É uma das palavras-chave que tem sido discutida atualmente, é a resiliência face a mudanças abruptas e imprevistas, como
desde greves de camionistas até ao fim do petróleo e até às alterações climáticas. E, portanto, se nós apostarmos num sistema local, e o sistema mais local, deixe-me aqui abrir um parênteses, é a nossa própria produção, é o vaso com o pé da salsa que a gente possa ter à janela. Portanto, o mais local é aquele onde a gente vai ao quintal buscar qualquer coisa que precisa para o jantar. Quem tem quintal. Quem tem quintal. Mas quem não tem, que é o meu caso, tem varandas e tem amigos e tem espaço, e quem tem vontade arranja normalmente espaços, e até há já câmaras e associações intermunicipais que têm tomado a iniciativa de propiciar espaços para a produção de hortas biológicas. Já há muitas câmaras assim. Mas isso não resolve a questão da falta de alimento no mundo, não é? Não, mas resolve, por exemplo, a questão da informação. As pessoas, quando começam, nem que seja ao fim de semana, passar 2 horas na horta, a tomar contacto com essa atividade, mais conscientes do que é a comida. E, portanto, ficam naturalmente, inevitavelmente, mais criteriosas, mais cuidadosas, e percebem que se os pesticidas matam bichos, se calhar a nós também não nos fazem bem, e, portanto, aquilo que eu, pelo menos como em cru, se calhar era melhor ser eu a produzir, porque tenho garantias, ou então, pelo menos, estabelecer uma relação direta com produtores que depois também me possam oferecer essas garantias, sem ter custos acrescidos. Há muitas coisas que as pessoas começam a fazer quando se apercebem da relação entre o ambiente, a comida e a saúde. E acrescentar alguma coisa, André, sobre esta questão? Não. Ia dizer que é interessante também as feiras que começam, como por exemplo no caso do Parque Biológico, no Parque da Cidade. As pequenas feiras. Sim, esse contacto mais direto com os consumidores, em que as pessoas conhecem o produtor e criam ali um vínculo emocional e de confiança também. E acho que, sem dúvida, que estimula as pessoas a comprar mais local também, porque eles não vêm muito longe, a maior parte dos produtores não podem ter grandes despesas, não é? Então aí nós temos quase a certeza de que são produtos locais e estamos cara a cara com o produtor, e ainda por cima conseguimos preços mais baratos também, não é? Porque este tipo de feiras é atrativo em termos de negócio para os produtores, Isabel? É mais uma forma de poderem comercializar os seus produtos. Estava aqui a ouvir o André, estava-me a lembrar que também temos cooperativas agrícolas no país que fazem semanalmente um determinado dia da semana para fazer a sua feira e expor, por exemplo, ao domingo de manhã, os produtores daquela região, as cooperativas, em parceria com as câmaras municipais, fazem a sua feira e comercializam os seus produtos. Tem crescido a nível nacional esse tipo de mercados. Como é que as pessoas podem ter uma ideia de quais são os alimentos mais sustentáveis quando vão fazer as suas opções? Ou seja, como é que se definem os alimentos sustentáveis no sentido de que requisitos é que eles têm que preencher para serem considerados mais sustentáveis ou menos sustentáveis? Para as pessoas terem uma noção de que é que estão a comprar e das opções que fazem. Em termos estritamente ambientais, os mais sustentáveis são os que estão mais na base da pirâmide alimentar, da antiga pirâmide alimentar. Ou seja, aqueles que precisam de menos espaços. Se nós comermos um peixe-espada que comeu outro peixe, Está a falar da cadeia exatamente, comeu as algas. Estamos a falar de um grande desperdício energético em cada passagem, em que um come o outro, gasta-se muita energia. Mas nós não existimos sem cadeia alimentar. Claro que não. Mas se nós comermos carne, estamos a comer um animal que comeu plantas. Se nós comermos diretamente as plantas, a mesma área consegue alimentar 16 vezes mais pessoas do que se for primeiro alimentada. E não damos cabo da cadeia alimentar, não desequilibramos a cadeia alimentar com isso? Nós temos neste momento excesso de produção animal a nível mundial. Um dos grandes problemas das alterações climáticas, 15% do problema das alterações climáticas são as emissões de metano da produção animal, das vacas, basicamente. E, portanto, nós temos de reduzir esse consumo e esse consumo está a aumentar. Portanto, se nós, em vez de pegarmos na comida, darmos aos animais para comermos os animais, comermos diretamente essa comida que sai da terra, nós estamos a ser mais sustentáveis, estamos a reduzir a pegada ecológica, precisamos de menos área para nos alimentarmos, estamos a proteger o ambiente
naquela que é talvez a maior ameaça à nossa sobrevivência enquanto sociedade, que são as mudanças do clima, e estamos também a contribuir para a nossa saúde, como a nossa especialista residente em nutrição já explicou aqui há pouco. Portanto, estamos a conjugar muitas peças positivas só baixando o nível de consumo em termos de pirâmide alimentar. E que comportamentos nossos, já agora, Maria João, podem ajudar também a termos uma alimentação mais segura, a cuidarmos da segurança alimentar? Antes disso, eu gostava só de acrescentar uma questão à nossa discussão anterior, em relação à política e à vontade política em integrar todos estes setores e objetivos. Eu queria dar um exemplo de um programa que está a ser implementado em Portugal, é um programa recente, mas é o programa do regime da fruta escolar, que é um programa que é financiado pela Comissão Europeia, e este é um programa intersetorial, envolve a articulação de vários ministérios em Portugal, o Ministério da Saúde, o Ministério da Agricultura e da Educação, e o objetivo deste programa é oferecer fruta às crianças nas escolas. E, portanto, com o objetivo de saúde, não é? Aumentar a disponibilidade de fruta por parte das crianças. Saúde mas esta também, fruta, e de as educar a comer fruta. Sim, também. Mas esta fruta não é uma fruta qualquer. É uma fruta que tem que ser de produção biológica ou integrada e local. Portanto, aqui estamos a ver... É pena que esse programa não se tem desenvolvido muito e não chega a todas as escolas. Não chega a todas, sim. Mas aí serão outros interesses. Mas estava-me a dar esse exemplo porquê, Maria João? Porque estávamos a falar da questão política, que existe pouca vontade política, mas pontualmente já começamos a ver algumas ações em que de facto existe uma articulação de todos estes setores, que eu acho que é o mais importante, não é? E se calhar às vezes o mais difícil é conseguirmos ter uma estratégia que consiga integrar e articular todos os interesses, diferentes interesses dos diversos setores que estão envolvidos nesta questão da alimentação. Já vamos regressar. A pesca excessiva colocou em perigo muitas espécies marinhas, destruindo também os seus habitats. Consumir peixe de uma forma sustentável também é possível. Vamos ver como. Portugal é o terceiro maior consumidor de peixe a nível mundial, com uma média anual de 57 quilos de pescado por pessoa, mais do que o dobro da média europeia. O nosso país é também o maior consumidor de bacalhau. Os portugueses parecem esquecer que alguns dos seus pratos preferidos podem desaparecer se não se assegurar a sustentabilidade das espécies. De um modo geral, tudo o que é excessivo acaba por ser a médio ou longo prazo insustentável. E no caso das pescas é bastante óbvio. Nós capturamos 90 milhões de toneladas de peixe anualmente, mundialmente também falando. Somos cada vez mais pessoas pedem, entre aspas, peixe e, portanto, se continuar a pescar de uma forma tal que os estoques não tenham capacidade para recuperar, chegaremos, obviamente, a um limite. Do modo geral, 90% dos estoques hoje em dia já estão sobreexplorados ou esgotados. 70% são de grandes predadores, como o atum. A longo prazo, o que é que podemos esperar? Infelizmente, podemos esperar que algumas espécies a que estamos tão habituados, como o atum ou o bacalhau, desapareçam de vez das nossas emendas. As consequências são estas, se não fizermos alguma coisa. Para além do desequilíbrio do ecossistema em si e de toda uma cadeia alimentar, a seguir são as espécies e somos nós. Claro que o ecossistema é fundamental manter equilibrado. Claro que há medidas que nós podemos tomar, nós próprios consumidores, e também depois a um nível mais acima, obviamente, com a legislação que existe para resguardar e proteger e manter a conservação destas espécies. Teresa Pina destaca assim que a solução passa pela alteração dos comportamentos do próprio consumidor de peixe. Para uma alimentação sustentável, tem que se respeitar os tamanhos mínimos legais das espécies, assim como o local de origem e a arte de pesca com que são capturadas. É fácil, eu acho que é fácil quando nós estamos dispostos a fazê-lo e especialmente quando estamos sensibilizados para o fazer. A questão dos tamanhos mínimos legais, por exemplo, é básica. É tão básica quanto andar com uma régua como esta, que é a régua Deixem-me Crescer, em que tem os tamanhos mínimos de algumas espécies, como a sardinha, o carapau, a dourada, o linguado, e acima deste tamanho podemos consumi-las. Abaixo não podemos porque estas espécies ainda não se reproduziram e, portanto,
temos de dar tempo para que isso aconteça. Por outro lado, temos o cartão SOS Oceano. Neste caso, o Oceanário desenvolveu esta ferramenta a pensar nos mais jovens. É uma ferramenta em que o Vasco, o super-herói dos oceanos, ensina a fazer as escolhas. Basicamente, uma lista verde, uma amarela e uma vermelha. E aqui não só tem atenção aos tamanhos mínimos legais, mas também a origem das espécies ou a arte de pesca com que é capturada. É muito importante também ter isso em consideração, porque muitas vezes as artes de pesca têm um impacto terrível nos ecossistemas. Um arrasto de fundo, por exemplo, existem dados que dizem que pode destruir 1.500 km² por dia, o que equivale a 15 vezes a cidade de Paris. Algumas das espécies mais comuns de pescado que fazem parte da dieta portuguesa são por norma abaixo do tamanho mínimo legal, como a petinga ou os jaquinzinhos. No entanto, cerca de 5% deste pescado pode ser capturado abaixo deste limite. O objetivo não é assim alterar a dieta da população, mas sim consciencializar o consumidor para os efeitos nefastos da pesca excessiva para os ecossistemas. Esta história da régua para medir os peixes tem sido muito divulgada, mas depois também tem muitas vezes por parte do consumidor uma resposta que é: bom, quando eu lá chego para medir o peixe, ele já está morto, já não vou adiantar nada, não é? Portanto, não sei até que ponto é que a régua será eficaz. Mas nós, a nível da União Europeia, André, já temos políticas fortes neste sentido, até muitas vezes com as frotas a queixarem-se dos vários países, não é? Por não poderem pescar e por haver defesos, etc. Podíamos ir mais longe aí, em seu entender? Sim, eu não estou muito bem dentro do assunto, mas conheço um caso que temos falado de certificação, e a certificação e os rótulos nós não temos muito hábito de procurar, mas eu acho que é uma das formas também de informar o público e estimulá-lo a ler e a perceber o que é que está a consumir. Mas os rótulos geralmente já têm a origem dos produtos, penso que é obrigatório até, não é? Terem essa origem. Sim. Mas há um rótulo que eu não sei se por acaso, não sei que no Japão está a ter grande sucesso, que é o Marine Stewardship Council, e há uma série já do Japão, que é um país que ainda por cima consome bastante peixe, no sushi tem uma tradição muito grande, e eles estão a ter um trabalho muito interessante em termos de certificação e de sensibilização do público. Uma série de restaurantes de topo estão a fazer pressão para comprar só a empresas pescatórias que têm a certificação. E eu acho que isso é o meio também. É sensibilizar... Que têm que tipo de certificação? Uma certificação mesmo de pesca sustentável. De pesca sustentável. Pronto, é uma forma de fazer chegar a informação ao consumidor, não é? Para ele poder optar pelas soluções mais sustentáveis. Exatamente. Margarida, sobre a questão da política europeia a este nível, era possível fazer mais ou a nível da pesca temos já algum caminho feito? Sim, na proteção das espécies. O que acontece muitas vezes é que as políticas europeias acabam por ter um calcanhar daqueles muito grande, que é, impõem certas regras, e muito bem, a nível interno, mas depois permitem a importação, a entrada de produtos alimentares que não cumprem as mesmas, que vêm de fora da União Europeia, que não cumprem as mesmas regras. Portanto, acabam por criar um mercado que não está equilibrado e, portanto, os nossos produtores acabam por ser penalizados por estarem a ser mais cuidadosos. Isso não é justo. A agricultura e a produção alimentar em geral têm de ser justas e não são. O outro problema é que, por causa dos subsídios e por causa da produção, muitas vezes ter impactos ambientais que não são devidamente quantificados, o preço que nós pagamos no supermercado ou na loja à saída, quando levamos as coisas para casa, não é o preço real. Ou seja, o enviesamento também acaba por penalizar as práticas mais sustentáveis, porque, por exemplo, em agricultura biológica, que temos falado hoje aqui, como não há tanta poluição, por exemplo, porque não há tanta aplicação de herbicidas, é preciso haver mais mão de obra, o produto fica mais caro porque envolve mais funcionários. Ora, a poluição na agricultura convencional que os herbicidas não está a ser paga por ninguém. Vai para os rios, vai impactar os ecossistemas, mas não se reflete no preço. Portanto, os preços da produção convencional são artificialmente mais baixos. A agricultura biológica está a ser penalizada por causa de proteger o ambiente. Portanto, as políticas servem para isso, servem para criar plataformas de
competição justa. E isso realmente não está de todo a acontecer. O que é que pensa sobre isto, Isabel? Primeiramente sobre esta questão de a produção tradicional agrícola não pagar com certeza o impacto que tem sobre o ambiente e, portanto, conseguir preços mais baixos. Sim, na verdade estou de acordo com a Margarida, que o produtor, o consumidor não sabe perceber, de certa maneira, porque é que os produtos oriundos da agricultura biológica são mais caros do que os da agricultura convencional. Com certeza que a nova política agrícola comum, que irá entrar em breve no nosso país, poderá dar uma ajuda importante nesta área, uma vez que a agricultura biológica será uma ajuda muito incentivada e muito apoiada e de certa forma os agricultores poderão vir a ser compensados das despesas que têm na produção dos seus produtos em agricultura biológica. Portanto, acha que é mais por aí o caminho do que propriamente por penalizar os agricultores que fazem agricultura tradicional? Sim, penso que pondo-lhes sim. um custo por causa do impacto ambiental que eles geram? Os agricultores que estão na agricultura convencional também têm custos, não é? Também têm os seus custos. De alguma forma, na minha opinião, será por aí, compensando os agricultores que fazem agricultura biológica com alguma ajuda suplementar e um apoio. O que é que esta política de que estava a falar, agrícola comum, vai trazer de novo, nomeadamente para a área da alimentação sustentável, que é aquilo que estamos aqui a falar hoje? Sim, na minha opinião, ainda não sabemos como é que a nova política agrícola comum vai ser aplicada no nosso país, mas a questão que hoje temos aqui discutido muito, a questão que a doutora Margarida já falou do green, é uma política... Era bom explicarmos às pessoas o que é isso, provavelmente pode haver pessoas que não saibam... Tem a ver com uma ajuda a nível do apoio, é uma ajuda verde, é uma ajuda que é dada ao agricultor para ele, na sua exploração, praticar determinadas práticas que preservam o ambiente e os solos, a água. E isso é uma novidade deste novo pacote? É uma novidade, porque, na minha opinião, esta nova política agrícola comum, o seu ponto fulcral é mesmo o apoio ao meio ambiente. É uma política mais verde. E o agricultor nacional também vai ser mais incentivado, embora os agricultores nacionais, por intermédio do apoio técnico que as cooperativas têm dado, já estão mais sensibilizados para esta questão da agricultura mais verde, uma agricultura mais sustentável. Todos os agricultores neste momento podem optar, se assim o entenderem, pelo aconselhamento agrícola, que os técnicos das cooperativas normalmente fazem e apoiam. Já vamos regressar à conversa, vamos agora fazer um balanço do Ano Europeu dos Cidadãos, que está quase a chegar ao fim, nas respostas dos parceiros. A Inês Azevedo é a coordenadora do Ano Europeu dos Cidadãos. Bem-vinda, Inês, à sociedade civil. Vamos aqui fazer um balanço daquilo que foi o vosso trabalho ao longo deste ano. Estamos quase a fechar o Ano Europeu dos Cidadãos. Aliás, ele já foi formalmente fechado, não é? Exatamente. Não sei se ainda há coisas que vão acontecer até ao final do ano em Portugal, nesta área, mas que balanço é que vocês fazem? Talvez começando pelos objetivos primeiro. Qual é o objetivo deste Ano Europeu dos Cidadãos e chegados agora ao final deste percurso, que balanço é que se pode fazer? Os grandes objetivos passavam por celebrar esta cidadania europeia. Este ano comemoram-se os 20 anos do Tratado de Maastricht, que instituiu este conceito, e ao longo do ano o trabalho foi sobretudo de informar os cidadãos sobre os direitos inerentes a essa cidadania europeia e debater, porque temos que fazer um balanço destes 20 anos e chamar os cidadãos para o debate da Europa que querem ter nos próximos tempos. Em Portugal optaram por que tipo de estratégias para fazer chegar essa mensagem às pessoas?
Tivemos um pouco tudo, tivemos debates ao longo de todo o país, tivemos o apoio dos Centros Europe Direct, que localmente nos ajudaram a juntar as populações locais para promovermos esta informação e para promovermos o debate. A nível, eu também tenho que agradecer à sociedade civil, porque nestes últimos 6 meses Pois é, falámos aqui falaram muito de vários direitos. Sobretudo nas respostas dos parceiros do Ano Europeu dos Cidadãos. Tivemos também, por exemplo, televisões das lojas de cidadão e dos centros de saúde locais a passarem informação sobre os direitos inerentes à cidadania europeia. Tivemos também, ainda temos uma iniciativa que irá decorrer até março, que é a Mostra de Cinema Europeu, porque estes temas são difíceis de debater, então vamos aproveitar a cultura europeia e o bom cinema europeu que temos para a seguir termos momentos de debate, e cada filme é dedicado a um direito. Já tivemos, a Mostra iniciou agora em dezembro com 2 filmes, e agora vamos ter em Aveiro, dia 15 de janeiro, outra sessão. E, portanto, o balanço é positivo. O balanço é muito positivo. Em termos de iniciativas, em termos da contribuição das pessoas depois. Foi fantástico. Acho que é necessário darmos este palco aos cidadãos, e este ano foi fundamental para conseguirmos dar a voz aos cidadãos, conseguirmos ouvir as suas opiniões, as suas dúvidas, as suas preocupações na construção deste projeto europeu, e foi sobretudo mostrar que a voz delas é muito importante e que de facto é ouvida em Bruxelas. Estas sessões da volta do Ano Europeu dos Cidadãos foram gravadas e vão ser enviadas para Bruxelas, e vai ser feita uma análise de todas as sugestões e dúvidas que foram suscitadas ao longo do ano. E no encerramento oficial, que a penso que a Inês também assistiu a ele, qual foi assim a grande mensagem que ficou? A grande mensagem foi assim a grande novidade, porque todos os anos há um tema novo, e a grande novidade foi Viviane Reding ter dito que para o ano vamos continuar com este tema, não vamos ter um tema novo. Este tema é fundamental para preparar as eleições europeias de maio de 2014. Um novo ano europeu do cidadão. Exatamente, vai continuar este assunto em cima da mesa, sem dúvida. É um tema trabalhado, vai ser trabalhado também muito pelas associações da sociedade civil, que estiveram presentes também neste encontro de encerramento, e porque é necessário continuar a trabalhar. Desse encontro já saíram algumas medidas sobre as quais possam começar a trabalhar a União Europeia, as organizações, em relação aos cidadãos, de forma a aproximar os cidadãos do... Sim, vão ser... Já saíram iniciativas que vão ser desenvolvidas nos próximos tempos ou não? Está a ser trabalhado um documento. Sim. Há uma aliança de associações da sociedade civil a nível europeu, e que estão a juntar de facto todas estas apreensões, a informação toda que está a ser compilada, exatamente, que vai ser entregue também à Comissão e vai ser concretizada, ou seja, toda a informação que foi levantada este ano vai ser concretizada em 2014. A Inês trabalhou dentro deste projeto também. Com que impressão ficou em relação, nomeadamente a Portugal, à forma como os portugueses percepcionam a sua cidadania europeia? Inicialmente, a minha primeira preocupação era de facto perceber como é que os cidadãos viam a Europa e se sentiam ou não cidadãos da União Europeia. O Eurobarómetro do ano passado dizia que os portugueses sentem cidadãos, mas não conhecem os seus direitos, e eu sinto que de facto foi feito algum trabalho de informação. E foi isso também que sentiu na prática? Na prática senti que se sentem, mas que ainda são menos de 35% os portugueses que conhecem de facto os seus direitos. E o trabalho este ano foi de facto a reforçar, e quer através dos jornais, quer através daqueles meios que eu referi há pouco, a passar esta informação, mas é um trabalho em contínuo, tem de ser um trabalho contínuo, é um ano de comemorações que vai resolver exatamente tudo, é claro. Como é óbvio, as pessoas podem também, se quiserem saber mais sobre os seus direitos, ter acesso a alguns recursos, sim, não é? Inclusive alguns que vocês criaram também, não exatamente, foi? Agora posso aproveitar para deixar o nosso site, claro, que é www.anoeuropeudoscidadãos.gov.pt, e lá, para além da indicação das iniciativas que estão a decorrer ao longo do ano, também temos imensos materiais que podem ser utilizados pelas pessoas, ou não, nas escolas, etc. De forma a que conheçam melhor os seus direitos. Exatamente. Fizeram trabalho também com as crianças, com os mais pequenos, ou não? Fizemos nas Só escolas. Com os adultos, nas escolas? Não, fizemos com todas as faixas etárias, porque este tema abrange todos os cidadãos. Nas escolas, aliás, na volta fomos a imensas escolas, norte a sul do país. Também o Ministério da Educação fez um concurso dos clubes da Europa dedicado ao Ano Europeu dos Cidadãos. Os prémios foram entregues a 3 escolas a semana passada, e de facto eu acho que não se educa os adultos, se educa as crianças, e são os melhores multiplicadores que nós podemos ter.
E agora há que preparar-se para mais um ano de trabalho, não é? É verdade. Inês, muito obrigada por ter vindo à Sociedade Civil. Fazemos este balanço do Ano Europeu dos Cidadãos. Há outros assuntos na agenda dos parceiros da Sociedade Civil para os próximos dias. Vamos vê-los já a seguir. A construção do lugar é um convite à compreensão da evolução histórica e arquitetónica do edifício que acolhe o Fórum Eugénio de Almeida e da relação com o espaço urbano envolvente. Uma viagem por 5 séculos de história que pode ser visitada até março de 2014. Um protocolo estabelecido entre a Parcas de Sintra e a Direção-Geral do Património Cultural enriqueceu ainda mais o espólio da exposição permanente Vitrais e Vidros, patente no Palácio da Pena desde 2011. São 12 peças de vidro europeu produzidos entre os séculos XV e XVII que pertenciam ao rei Dom Fernando II. Está patente até janeiro de 2014 no Centro Cultural de Cascais a exposição Picasso Gráfico. Composta por 24 gravuras de grande formato do pintor espanhol, esta é a primeira apresentação mundial destas obras, seguindo-se a Portugal uma itinerância internacional. A exposição é de entrada gratuita. O Jardim Botânico de Lisboa oferece todas as segundas e quartas-feiras aulas regulares de Qigong terapêutico, um ramo da medicina tradicional chinesa que surgiu há mais de 3.000 anos e que se baseia numa série de movimentos e posturas inspirados na natureza e em vários animais que procuram o relaxamento do corpo e da mente, bem como o aumento da concentração e da criatividade. O Museu Nacional de Arte Antiga recebe a exposição Francisco de Goya e Lucientes, retratos de Carlos IV, rei de Espanha, e de Maria Luísa de Parma, rainha de Espanha. Uma excelente ocasião para apreciar o gênio de um pintor raramente visto em Portugal. Patente até janeiro de 2014. Estamos de regresso para a parte final desta conversa hoje sobre a alimentação sustentável e Margarida estava-me aqui a sugerir, e bem, que em vez de falarmos só de como é que os consumidores se devem comportar quando vamos ao supermercado ou quando vamos à mercearia, bons tempos, já lá vão, comprar os nossos produtos, podemos ter também uma atitude sustentável na forma como os cozinhamos em casa, considera como os acondicionamos, na prática como os gerimos, não é? Exatamente. É que têm saído estudos muito interessantes que mostram que as famílias que preparam o jantar, pelo menos o jantar em conjunto, e o consomem em conjunto, os filhos têm melhores notas, portanto, melhor aproveitamento na escola, têm menos comportamentos de risco, têm menos incidência de déficits de atenção. Portanto, há um conjunto de enormes vantagens em fazer outra vez da cozinha um bocado o centro da casa e comer com calma, todos juntos a passar os pratos e a conversar uns com os outros e a partilhar, porque o espaço de comer cria um ambiente de partilha e de interação e de reequilíbrio, cria um lar. E obviamente isso passa por desligar a televisão, passa por desligar o telemóvel, passa por optar por criar um espaço separado do rebuliço e do turvelinho que é a vida de todos os dias. Uhum. E onde é que entra aí a cozinha sustentável? A cozinha passa pelo cozinhar em conjunto, ou seja, se nós pegarmos na comida... Se nós cozinharmos em conjunto, se nós cozinharmos de temos raiz, uma alimentação mais sustentável? Se nós cozinharmos em casa, se optarmos por cozinhar em casa, de raiz, em conjunto, nós estamos a ter uma atitude de reverência face à comida e a dar uma importância à comida que de outra forma não daríamos, não damos essa importância quando abrimos uma lata e aquecemos, não é? Uhum. Nós estamos a dizer lá está, voltamos àquilo que a Isabel estava a dizer, é usarmos produtos frescos que são cozinhados em casa, não é? Em vez de optarmos pelos enlatados, pelos congelados, pelos pré-cozinhados, essas coisas, é isso? Quando nós damos atenção à comida e nos tornamos mais cuidadosos com a comida e fazemos da comida uma prioridade maior, até inclusivamente optamos, em vez de calhar de gastar... Fazer da comida uma prioridade maior não é comer mais, pois não? Não necessariamente. Até porque se a comida é consumida num ambiente de maior satisfação e calma familiar, é uma comida que satisfaz mais com menos. Portanto, eu acho que até é uma forma de combater a obesidade, porque muitas vezes as pessoas
comem por insatisfação, porque estão descompensadas emocionalmente noutros aspectos da sua vida que não têm nada a ver com calorias e nutrientes, não é? Porque a comida tem uma componente emocional muito grande, a comida dá prazer, o simples ato de comer. E se nós criarmos um espaço para isso, a comida passa a ter um papel diferente e se calhar passamos até a estar mais disponíveis, enfim, obviamente dentro das disponibilidades de cada família, a gastar um bocadinho mais em comida para gastar um bocadinho menos noutras coisas. Curiosamente, temos casas com cozinhas cada vez mais pequenas. É espantoso. Há casos onde não é possível comer na cozinha. E eu acho que comer na cozinha é das coisas boas que eu tenho das minhas memórias. Acho que realmente... Mas, enfim, não tem de ser por aí, não é? O que é preciso é que as pessoas partilhem, as pessoas estejam em conjunto, as pessoas façam do ato de comer um aspecto importante da vida familiar. Maria João, gostava de ouvir sobre isto também e, sobretudo, como é que podemos contribuir para a sustentabilidade alimentar na forma como tratamos os alimentos e na forma como os conservamos. Sim, eu acho como é que podemos reduzir o nosso desperdício, não é? Exatamente, era aí que se calhar eu iria tocar. Eu acho que é essencial fazermos uma gestão eficiente da nossa alimentação e fazermos um correto planeamento da nossa alimentação. E o planeamento das refeições é uma coisa que pode ajudar muito, não é? Pode, sim, planear de facto percebemos exatamente aquilo que precisamos. Sim. Isso é não comprando coisas que depois já estamos fora que não precisamos, não é? Portanto, é importante nós deveríamos idealmente poder planear a alimentação para uma semana antes de irmos às compras, não é? Portanto, devíamos planear a nossa alimentação em função daqueles alimentos que ainda temos em casa para consumir e só depois por acaso, pensar... uma outra coisa, estava a pensar naquilo que estava a dizer há pouco, desculpa interrompê-la, espero que não se esqueça do que é que ia dizer, que é, esse planeamento permite também olhar para a semana inteira e perceber se estamos a consumir determinados alimentos em quantidade maior do que o que devíamos, ou, não é? Sim, temos mais uma noção do global, não é? De carne, exatamente, não pensamos de forma tão isolada. Substituir algumas delas. Exatamente, permite também fazer escolhas alimentares mais adequadas. Mais variadas, não é? Sim, mais variadas também. Temos a noção daquilo que consumimos ao longo de uma semana e, portanto, isso traz-nos uma noção importante daquilo que pode estar a faltar ou daquilo que podemos estar a consumir em demasia. Mas esta questão do planeamento também é importante para reduzir aquilo que desperdiçamos. E nós sabemos que em nossas casas desperdiçamos cerca de 30% daquilo que temos, daquilo que compramos e, portanto, é muito. São a média aqui em Portugal? É português esse número? Estes números são a nível europeu. Sim. A nível europeu. Portanto, reduzir o desperdício alimentar em nossas casas será também uma importante estratégia para garantir que a nossa alimentação é sustentável, não é? Portanto, eu acho que é essencial. Queria só acrescentar aqui a colega, a Maria João, que também devemos preferir os alimentos da estação. Esses alimentos normalmente têm mais um prazo de validade, uma durabilidade superior. E volto a falar dos legumes, das frutas e das hortícolas da época, não é? Do que os outros, não é? Que são guardados em... são armazenados, são armazenados, já sofreram diversos processos de conservação. Deterioram-se mais depressa, não é? São produzidos em estufa, são produzidos em agriculturas muito intensivas, com muitos produtos fitofarmacêuticos. Por isso, mais uma vez, queria reforçar a questão de consumirmos produtos da estação. E eu, se calhar, também aproveitaria para fazer a divulgação de um manual que tem como nome Alimentação Inteligente. Este manual foi desenvolvido pela Direção-Geral da Saúde e o objetivo seria capacitar os cidadãos para escolhas alimentares mais adequadas e aqui, quando pensamos em escolhas alimentares mais adequadas, pensamos em escolhas alimentares saudáveis e que, ao mesmo tempo, nos permitam gastar menos. E também consideramos que estas escolhas deviam ser sustentáveis. Eu dava como exemplo um quadro que nós temos neste manual, que é o quadro da produção nacional, em que temos os hortofrutícolas da época. Posso... Está aí. Quadros? É este? Sim. Acertei. Calendário de produção nacional, é isto? Exatamente, e portanto... Aqui vai ser difícil, provavelmente, as pessoas conseguirem em casa ter alguma leitura disto, mas é isto que está aqui, não é?
Exatamente, sim. Pronto. Nós E isto conseguimos permite saber quais são os hortícolas e a fruta que estão de cada época. De cada época. De cada quando é que época. eles estão disponíveis e, portanto, quando é que os devemos consumir. Eu gostaria também de dizer que este livro é de distribuição gratuita. Ele está disponível... Dezembro é um bom mês. Praticamente temos tudo disponível. Menos a berinjela, o chuchu e a cereja. Não, aqui é falar na chicória. Por acaso não tem aqui não tem a cereja, não Tem, deve ter. tem na parte de Tem trás os produtos depois. a fruta. Sim, pois é. E, Eles portanto, estão separados por hortícolas, sim, não é? e fruta. E fruta, muito bem. Ele está disponível online, portanto, Mas também é possível adquiri-lo assim, como está aqui? Sim, a Direção-Geral da Saúde distribui gratuitamente. Portanto, isto para não os está à venda, cidadãos. né, nas Não está à livrarias, venda, nada, não, é distribuição gratuita. Ou Sim. então através do site da Do Direção-Geral de site Saúde? da Direção-Geral da Saúde conseguem ter acesso ao documento em PDF. E, portanto, isto pode ajudar-nos a uma série de coisas, não é? Não só a fazer o tal planeamento, de que sim. falava, também conservar melhor os alimentos, não é? Também, Que também. aí entra a Dicas questão de da segurança conservação, alimentar. exatamente. E a usar os produtos de acordo com cada época. Exatamente. Não é? E a forma como devemos gerir os alimentos em casa. E tem a roda dos alimentos, logo na primeira página. Muito bem. E queria falar de outro livro também? Não. Esse não, era só desse. Sim. André, há pouco falámos por alto, a Margarida falou nisso, na questão de podermos fazer as nossas próprias produções em casa ou nos quintais e até nas hortas comunitárias, e o facto das câmaras estarem a disponibilizar espaços dentro da cidade para as pessoas poderem também produzir alguns alimentos. Até que ponto é que a agricultura urbana tem um papel na alimentação sustentável, em seu entender? Começa a ter bastante. Primeiro porque cria essa tal relação que a professora Margarida Silva falou há pouco, das pessoas com o alimento. Sim. Eu já fui cliente de uma empresa em que me trazia os produtos biológicos a casa, e é diferente uma pessoa pegar neles e sentir o aroma e o cheiro, e portanto cria sempre uma relação interessante. Há cada vez mais terrenos a arrendar, apesar de, às vezes na internet não é fácil encontrar, mas no boca a boca há pessoas que querem entregar os seus terrenos, porque acabam por ter despesas de manutenção, e portanto se tiverem pessoas que queiram utilizá-lo para a agricultura, e normalmente são agriculturas mais próximas do biológico. Que agricultura é que se faz nas cidades? Planta-se o quê, sobretudo? Hortícolas, principalmente, é o que se nota. E há vários programas, desde o programa da Lipor. Eu na altura até me candidatei a um, só que não consegui, porque há uma lista de espera enorme. Mas estão a crescer não só aqui, mas em vilas, cidades. E é muito interessante. Há um livro que fala sobre isso, até da professora Isabel de Mourão, da Escola Superior Agrícola, em que fala sobre a importância da agricultura comunitária. Além da vantagem das pessoas comerem melhor e ser mais sustentável, também criam. As pessoas que são desempregadas... Criam outras ligações entre as pessoas, sem dúvida, sim. E estão ocupadas, portanto têm logo níveis de bem-estar muito mais elevados, menos deprimidas, tem um lado social também. Muito importante, sim, e terapêutico. De equilíbrio social que pode ser importante. E tem aumentado este movimento de hortas nas cidades? Sim, pelo país inteiro? Só nas grandes cidades? Não só nas grandes cidades. Sei que, por exemplo, há em Barcelos, por exemplo, que não é propriamente uma grande cidade, mas não lhe sei dizer especificamente, mas está a crescer. E agora, por exemplo, no mestrado de Agricultura Biológica da escola que eu referi, há muita gente a trabalhar nessa área da agricultura comunitária e terapêutica. E, portanto, estão a implementar novos projetos. E está a ser muito interessante, até por causa das famílias carenciadas. É uma forma de obterem ali alimentos saudáveis, porque às vezes o mais barato é o que é menos saudável. Essa é uma questão, não é? Às vezes temos a ideia que os alimentos mais caros são aqueles que nos fazem melhor, nem sempre são, pois não, Maria? Mas a energia, as calorias são mais baratas do que propriamente os nutrientes e, portanto... As calorias? Sim, quando pensamos no custo energético de um alimento, aqueles alimentos que nos fornecem uma maior quantidade de energia num menor volume ou quantidade, este custo é menor. Portanto, nos alimentos são mais calóricos, como, por exemplo, bolachas, batatas fritas. Fornecem-nos grandes quantidades de energia a um baixo custo. Mas também é possível comer bem com pouco dinheiro, não é? Sim.
é preciso fazer uma gestão eficaz, é preciso saber fazer um Ou seja, nem sempre os planeamento. produtos mais caros, às vezes, mais processados e mais caros, alguns deles, por força das transformações que tiveram, são os melhores para nós ingerirmos. Sim, nem sempre. Se bem que os hortofrutícolas são alimentos caros e, portanto, são alimentos que, de uma forma geral, as pessoas que têm um nível socioeconómico mais baixo tendem a deixar de lado. E, portanto... Lá está aí, as hortas comunitárias... podem ter aqui um papel importante. E a agricultura urbana pode ser interessante. Diga, Margarida, se diga. houver tempo, há algumas iniciativas muito interessantes, algumas em Portugal, muitas no estrangeiro, que permitem às pessoas, por exemplo, ter fruta todo o ano. Imagine que tem acesso a uma árvore de fruta, uma macieira, por exemplo, e obviamente essa macieira dá fruta numa determinada altura do ano e no resto do tempo não tem fruta. O que é que se faz? Cria-se um grupo de pessoas, cada um contribui com a sua árvore de fruta em diferentes alturas do ano e sempre que uma árvore está a dar fruto, todos comem dessa árvore. E ao longo do ano vão comendo, vão partilhando da fruta das várias árvores que trouxeram Fazem para o a seu distribuição entre eles, não é? Exatamente. Portanto, são soluções muito simples, muito ao alcance de todos, que às vezes falta só a lembrança, não é? Falta só um bocado... E as pessoas organizarem-se um bocadinho, não é? Mas onde é que as câmaras, enfim, o poder local podia intervir? Criar espaços de encontro para essas pessoas, servir um bocado de intermediários, dar o pontapé de saída, tornar isto cool, não é? Tornar isto interessante e mediático e moderno e depois propiciar um espaço de encontro para que as pessoas depois se organizem entre elas e depois já podem funcionar sozinhas, não é? Então, às vezes há coisas simples que conseguem resolver o problema, o obstáculo que é nós termos de pagar coisas no supermercado caras. Há soluções muito baratas, se calhar ao alcance. Bom, que podem pelo menos diminuir a conta do supermercado. Exatamente. Se não totalmente, não é? Não, Uma parte dela, não vão cortar tudo. André, eu sei que queria falar também sobre outra questão, que é a preocupação das pessoas, a principal preocupação das pessoas quando pensam nas questões alimentares ou pensam na alimentação, que é a questão da saúde, não é? Sim, sem dúvida. As pessoas optam mais e a agricultura biológica, a sustentabilidade nós temos que ir um bocado mais longe, como disse a doutora Maria João, não só em termos ambientais, sim, mas o marketing para os produtos mais sustentáveis tem que ir na direção da saúde. E sem dúvida são mais saudáveis, não utilizam produtos sintéticos e é por aí que as pessoas normalmente costumam optar. Uma das dificuldades é realmente a descentralização de produtos, mas também começa a haver cada vez mais soluções, como o programa Prove, que é muito interessante. Sim. Em que os estes produtos produtores chegarem às pessoas, não é? Chegarem a toda a gente, não é? Sem dúvida, sim. Ter porque as pessoas estão disponíveis os produtos e sabem. biológicos às vezes não se encontram. Sim. Pelo menos nas grandes superfícies onde as pessoas vão comprar a maior parte das coisas, não é? E são muito caros. Comparados com lojas tipo mercearias, como se pode encontrar várias no Porto, são muito mais caros. Sem dúvida. Portanto, isso acaba por ser inibidor das pessoas fazerem essas opções. Sim, mas há outras soluções. Por exemplo, o tal programa Prove, são produtores que trazem as suas produções, estão num determinado local, diminuem as despesas ou diluem as despesas de transporte, porque depois têm as pessoas a irem de encontro a eles para comprar os produtos e, portanto, às vezes consegue-se coisas bastante acessíveis também. Isabel, quer acrescentar alguma coisa ainda? Estamos quase no final, força. Queria só acrescentar ao que foi dito há pouco pelo André, quando falamos das hortas urbanas, que existe um projeto do Ministério da Agricultura em parceria com a Confagri, onde os agricultores, onde as pessoas que pretendem adquirir terras por via do arrendamento ou por compra, podem, por intermédio desse projeto, que é a Bolsa de Terras, consultar determinada cooperativa e saber quais são os terrenos disponíveis. Portanto, as cooperativas estão a ter um papel aí também. Sim, um papel muito importante. E a terminar, que o tempo está mesmo a esgotar, eu só queria reforçar que em 2002 foi comemorado o Ano Internacional das Cooperativas e foi reforçado no Dia Mundial da Alimentação o papel das 2002? 2012.
2012, o papel das cooperativas e a contribuição para a redução da pobreza e da fome. E queria terminar a minha intervenção com as cooperativas agrícolas alimentam o mundo. Isso é o vosso slogan, é o marketing das cooperativas. Não é o nosso slogan, foi um slogan que saiu desse do encontro. Ano Internacional das Cooperativas. Muito bem, muito obrigada aos 4 por terem vindo à Sociedade Civil. Hoje falámos aqui de alimentação sustentável. Vou deixar-lhe 2 sugestões de leitura, como é habitual. Um livro que vai já na 6ª edição, e que são 4 volumes na prática, só temos aqui umas, são 4 volumes. Tolstói, Guerra e Paz. 6ª edição, saiu agora. E depois, um outro livro sobre doces, Cake Pops. Doces devem ser bons para comer e que são bons para ver também, porque são muito giros. Cake Pops, este livro tem dicas, truques e receitas para mais de 40 bombons de bolo irresistíveis. É para comer só um de cada vez, diria a Maria João, não é? A disfunção sexual feminina afeta 7 em cada 10 mulheres em Portugal. O tema não é muito discutido, mas vale a pena saber mais sobre ele amanhã no Sociedade Civil. Até amanhã, não se esqueça que Sociedade Civil somos todos nós.